A gente tem mania de achar que a característica que a gente transporta de um para o outro é a característica física. Sim. Essa é o mais O óbvio, DNA, né? Sim. O DNA só traz o Estereótipo fenótipo, físico, né? O físico. Porque tá óbvio, tá nos nossos olhos. A gente enxerga, fala assim, aqui, ó, o cabelo é do seu pai, os olhos da sua mãe. Então, é o que tá na cara, né? Sim, Porém, literalmente. não existe um porquê, na verdade, né? Não tem uma explicação de por que você não traria as características comportamentais. Por que elas não seriam herdadas? Para as pessoas, para elas acham mais fácil enxergar que, não, o comportamento eu aprendo vendo, observando. É só o ambiente que me molda. Então, se a pessoa é assim, é porque viu alguém fazendo. E não. Na verdade, o ambiente molda também, o ambiente ajuda, só que o ambiente ele muito mais engatilha questões que a gente traz no nosso DNA como predispostas a gente ter. Né? A gente vai no médico, por exemplo, ele pergunta histórico familiar para saber o que? Tem histórico dessa doença na família. Né? Então, para essa parte, muitas vezes física, a gente já enxerga mais naturalmente né, a questão da herdabilidade, né? Mas para as questões emocionais, a gente também precisa ver. Por quê? É como eu disse mais uma vez, é difícil enxergar por que a gente não herdaria a questão emocional. Se ela também é algo que fica cravado e gravado aqui, né? O que a gente vive. Sim. E que, na verdade, o nosso corpo, ele age, ele se comporta fruto de diversas reações que a gente tem. Reações químicas, hormonais, né, biológicas, fisiológicas, acontecendo aqui dentro. Sim. E aí, quando a gente se relaciona com alguém e nasce, né, o fruto dessa relação, nasce uma outra pessoa, ela nada mais é do que um conjunto, né, o DNA ali, né, uma soma dos dois, né? Até o que você está vivendo nas vésperas de conceber uma criança, né, um outro ser, também vai influenciar diretamente. Influencia diretamente as crenças também, né? Com certeza. Do 0 aos 5, 6 anos é principalmente a época em que o caráter e as crenças são mais formadas nas crianças, né? Como se as crianças tivessem um CD virgem dentro do cérebro. Né? E é nesse momento em que os pais, que os tutores legais, que as influências próximas a eles vão moldando o caráter dessa pessoa. Tanto para o bem, como infelizmente em alguns casos, tanto para o mal. E considerando, somado a isso que o Daniel está falando, né? Que já existe uma predisposição, exatamente. Né? Que não representa que ela vai virar algo. Às vezes você nasce, né, com a predisposição, mas o ambiente não te engatilha e aquilo não eclode, vamos dizer assim. E às vezes sim, às vezes o ambiente vai tirar. Porque muita gente, aí quando a gente fala dessa questão da herdabilidade, vai falar assim, mas o meu pai ou minha mãe não era exatamente assim, eu sou. Tá. Então, existe uma série de coisas que levam, não é só o fator genético. E outra, às vezes os seus pais, eles tinham dentro deles algo ali, mas que o ambiente não propiciou, né? Acabou não virando. Isso que você falou é muito importante. Até os 7 anos, na verdade, é onde a gente está ali, né, formando a questão da personalidade. E, ao contrário do que a gente imagina, quanto mais cedo as coisas acontecem, mais elas vão ficar marcadas. Por que é o contrário do que a gente imagina? Muitas vezes, a gente pensa assim, o bebê ele não vai lembrar de nada. Aconteceu isso, e não, é tranquilo. Ele não consegue ainda, né, memorizar. Na verdade, justamente por isso, quando o ser, né, vamos chamar de primitivo, ainda é muito primitivo ali, qualquer coisa mínima que aconteça, o impacto é muito maior. Porque o máximo que ele tem para ele é uma reação. Ele não consegue raciocinar. Então, ele tem um trauma, toma um susto. O que vai restar para ele a vida inteira é algo muito forte ali. Que ele nunca vai conseguir lembrar, porque ele não tinha ainda essa capacidade de discernimento para lembrar, mas né? tem o sentimento. Exatamente, né? mas vai residir um sentimento pesado que vai levar a vida inteira. É lógico, né? Tem gente que tem teorias diversas e respeito todas elas, mas algo é fato. Aquelas que dizem, por exemplo, deixa o bebê chorando porque ele vai se acostumar. Né? Deixa o bebê lá no berço.
realmente ele vai se acostumar. A 3, 4 dias você deixar chorando, talvez ele pare de chorar, porque ele entenda que você não vai lá, que a mãe não vai lá acolher, né? Que o tutor não vai lá acolhê-lo. Pavlov, né? Porém, mais ou menos assim, você vai comportamento condicionado de Pavlov. Porém, a gente tem que pensar muito além disso, né? Sim. Ele não vai chorar porque ele vai se sentir abandonado ali e ninguém vai entender que ninguém vai ali para acudi-lo. Exato. E aí, depois que a gente começa a estudar mais profundamente sobre o assunto, a gente vê o tremendo trauma que isso acontece, que isso deixa para a criança. Muito, por quê? Porque ela está numa idade onde realmente os estímulos são muito mais sentidos. Para ela é muito mais pesado aquilo. Então, aquilo vai influenciar esse ato que parece simples e que vai te resolver um problema em 3, 4 dias ali. Né? Dela, olha que beleza, já passou a dormir sozinho. Mas para a vida inteira aquilo vai influenciar nos relacionamentos que aquela criança vai ter, quando adulta, relacionamentos que ela vai ter também. Consequências futuras, né? Muito. Síndrome de rejeição, né? Pode servir. Eu não estou falando que é uma regra, tá, gente? Sim, porque tudo a gente tem que ser muito cuidadoso, até quando comenta. Isso porque as pessoas acham que é tudo, né, estigmatizou. Então, puxa, alguma mãe que está assistindo fala assim, eu fiz, traumatizado a vida inteira e não vai conseguir se relacionar com ninguém. De forma alguma. Na nossa vida, tanta coisa acontece, né? Então, pode ser uma possibilidade que, né, que seja ruim, é uma possibilidade que vai ter algo bom ali. O que eu estou dizendo é que vai influenciar nas relações. Não dá para prever como que vai influenciar. Sim. É claro que a gente não consegue evitar tudo, né? Sim. Eu sou pai também, a gente vai tentando o máximo, né? E sempre instintivamente fazer o melhor e buscando conhecer também, é um aprendizado constante, né? Com né? certeza, Com filhos. com certeza. Mas tudo, a gente pensar isso, tudo que a gente faz tem uma influência. E quanto mais cedo, mais vai ser sentido, mais essa influência vai pesar. Olha só, claro que bate-papo bom, verdade. Hein? Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve no nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!